Eu sou um repórter. Eu acho que a minha função é ser repórter. Me arrependo em algumas notas que eu dei de alguns artistas insinuando sobre a sexualidade deles. Há um séquito que só faz puxar o saco dessas pessoas e enaltecê-las. Isso é fofoca ou é jornalismo? Parei de ficar dando nota de gay. Eu parei. Eu não invento. É porque eu incomodo. Leonardo Antônio Dias, ou Léo Dias para os milhares de íntimos. Eu não vou apresentar você, vou pedir que você mesmo se apresente. Quem é você e o que é que você faz? Eu sou um repórter. Eu acho que a minha função é ser repórter. Eu nunca vou ser colunista. Eu estou colunista. Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Eu sou repórter de formação. Eu tenho curiosidade sobre o ser humano. Sobre a vida do ser humano. Eu comecei, por coincidência, em uma revista de celebridades. Porque uma amiga, que tínhamos saído da faculdade, uma amiga tinha recebido um convite para trabalhar nessa revista, a revista Amiga, da extinta Editora Bloch. Não existe mais, hein? E ela estava com vergonha de trabalhar nessa revista. Eu falei, eu estudei 4 anos para trabalhar na Amiga. Eu falei, olha, eu preciso de um emprego. E fui para lá. De lá eu fui para Manchete, depois fui para Chiques e Famosos. Na Chiques e Famosos em 2000, eu comecei em 96, né? Em 2000 eu pedi demissão para ter um ano sabático, fui estudar inglês na Austrália. Voltei Contigo, fiquei um ano fazendo noite na Contigo. Minha principal formação acho que veio de lá, fazendo noite, fazendo eventos noturnos. E de lá recebi uma proposta para ir para o Extra, fui como repórter, de lá fui colunista e cá estou no Dia. Mas parece não, você fez, nesse intervalo, você trabalhou no rádio, você fez, inclusive, matérias muito sérias. Quando eu estava na faculdade, eu mandei uma carta para várias rádios de Portugal. Várias. Eu busquei no consulado, o consulado me forneceu e eu mandei. Uma rádio me respondeu, que era a Rádio Difusora Portuguesa, a RDP, que é do governo. E eles quiseram passar por um período de experiência. Eu disse que era jornalista, já disse que era formado, mas eu não era formado. E eu trabalhei durante 8 a 10 anos, acho que foram 8, na RDP África, que era a Rádio Difusora Portuguesa, que transmitia para todos os países de língua portuguesa na África. Mas a sede era em Lisboa mesmo. E nisso eu fiz grandes coberturas. Fiz a visita do Papa João Paulo II a Cuba. Fui inclusive a missa lá na Praça da Revolução. Fui para o Chile fazer a morte de Pinochet. Fui para a Indonésia entrevistar Xanana Gusmão. Xanana Gusmão, que é o líder da Revolução do Timor-Leste, estava preso em Jacarta. Não havia relações diplomáticas entre Portugal e a Indonésia. Então nenhum português podia entrar na Indonésia. Só eu podia entrar, porque eu sou brasileiro. Então a rádio mandou para lá. Lá eu conheci pessoas, consegui botar um gravador na mão de um cara que levou para Xanana Gusmão dentro da cadeia com as minhas perguntas. Xanana leu e respondeu. Então assim, foi um furambaço isso. Um grande furo. Grande furo. Como repórter, que as pessoas diriam sério, né? Exatamente. Então, vamos falar sobre essa coisa de seriedade ou não do que você faz atualmente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Você nasceu onde? E a pergunta que não quer calar, qual a sua idade? Eu tenho 40 anos. Completos agora no último mês de maio. Eu nasci no Meier, mais especificamente num bairro chamado Todos os Santos, que a gente fala de Meier porque é grande Meier. Sou suburbano, estudei em colégio de freira, colégio Imaculado do Coração de Maria. Minha formação é católica, meus pais são muito católicos. Meu pai, até hoje, ele vai à missa todos os dias, às 7 horas da manhã. Ele foi policial militar. Ele chegou a ser subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro, na época do governo Marcelo Alencar. Eu tive uma educação muito castradora, por conta tanto dele ser militar, como dele ser muito católico. Então foi tudo muito difícil para mim, essa liberdade. Até mesmo quando eu disse para o meu pai que ia ser jornalista, ele viu com estranheza.
E ele se preocupa com o que você faz agora? Ele vê algum perigo nisso? Ele vê, é engraçado que eu acho, isso eu falo sem nenhum ressentimento, mas eu acho que eles não leem, eles preferem não ler. Não lê. Mas quem administra minhas finanças é meu pai. Uhum. Quem cuida de todas as minhas contas é ele, todos os meus contratos é ele. Agora, eles não sabem nada. Minha mãe vê TV Fama de vez em quando, Sim. só mais leitura eles não sabem nada. Mas eles cuidam de você, é um sinal de aprovação, Sim, sem dúvida nenhuma. sim. Agora, você é um jornalista que é apresentado como um jornalista especializado em celebridades. O que significa isso exatamente? Significa a cobertura da vida de pessoas que aparecem na televisão, basicamente. Não necessariamente atores e atrizes, mas também todo aquele que envolve, inclusive jogadores de futebol, que são celebridades. Celebridades, claro. São celebridades, grandes celebridades, aliás. Então, assim, a minha cobertura é nesse tipo de vida. Por que não um político pode virar celebridade? Ele pode virar uma celebridade. Ele é uma celebridade do mundo político, sim, mas pode ganhar outro status. Romário hoje é um senador e é uma celebridade, entendeu? Então, assim, se o Romário, aliás, como eu dei já recentemente, se tiver algum interessante da vida pessoal dele, que vai ser publicado. Agora, assim, quando a gente fala jornalismo de celebridade, é porque a gente faz jornalismo sobre a vida pessoal, né? Basicamente. Exatamente. E essas pessoas, por mais que elas queiram dizer que não, elas têm uma vida pessoal e os chamados mortais comuns querem conhecer essa vida pessoal deles. Querem conhecer e próprios famosos se aproveitam dessa vida pessoal. Quando é conveniente, sim. Quando é conveniente, sim. A gente sabe, por exemplo, Bruna Marquezine, o cachê dela aumentou consideravelmente por conta da vida pessoal dela. Claro. Ninguém discute o talento dela, mas o fato dela ter namorado o Neymar aumentou bastante o cachê dela e a tornou uma estrela de primeira grandeza, digamos assim, para o mercado publicitário por conta da vida pessoal dela. Sim, pois é. Agora, dizem que você é um jornalista de fofocas, mas toda grande notícia começa com uma fofoca. Né? Eu não me importo que digam isso. As pessoas veem de uma maneira negativa a palavra fofoca. De um certo ponto eu também vejo, mas assim, quando a Mônica Lewinsky fez sexo oral no Bill Clinton, isso é fofoca? Ou é jornalismo? Pois é. Não, e você vê, sobre um grande caso atualmente da imprensa, a Operação Lava Jato, começou com fofocas. Alguém contou para o jornalista alguma coisa, ele ficou curioso, foi atrás e descobriu um escândalo de proporções vastíssimas. Começou com uma fofoca. Sim, né? Tudo começa... Todo jornalismo começa assim. tudo. Eu tinha um chefe no Extra que ele dizia isso, que o mais difícil de jornalismo é esse que a gente faz. Que cada vez mais é mais difícil confirmar as histórias, as informações, não tem um órgão por trás que vai confirmar de maneira oficial. Por exemplo, na Operação Lava Jato, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Polícia Federal que pode confirmar isso e dar um embasamento. O nosso jornalismo não tem, né? Pois é. Além do que, vamos usar isso entre aspas, os fofoqueiros, que são as pessoas que levam a notícia aos jornalistas, quando vem a coisa quente, elas se desdizem. Nossa, todo mundo some. Você publicou? Exatamente, todo mundo some. Pois é. Agora, essa pergunta eu faço, mas você de certa forma já respondeu. Por conta desse preconceito em relação aos chamados fofoqueiros do jornalismo, você já pensou em largar tudo isso e se transformar num jornalista sério? Porque você é um ótimo repórter, não há dúvida. Não, eu penso isso diariamente, Agnaldo. Eu acho que eu não tenho condição de levar isso durante muito tempo, sabe? Para ter uma vida mais tranquila, de mais paz. Porque assim, vez por outra, eu sou agredido nas minhas redes sociais. Isso é muito ruim. É muito ruim, porque a gente lida com fãs. A maioria desses fãs são jovens que não sabem o que estão falando. Entendeu? E dizem a primeira coisa, escreve a primeira coisa e acabou, e você que tem que engolir, pronto. Estamos numa era em que a internet dá voz a qualquer pessoa. Então, assim, eu tenho que, às vezes, bloquear diversas pessoas diariamente que me agridem por causa de uma nota, porque eu não agradei a um ídolozinho teen deles, entendeu? Quando a gente lida com esse público teen, então, é terrível. Agora, se você fosse trabalhar, se você fosse se transformasse num jornalista sério, que tipo de editoria você gostaria de trabalhar? Não, eu acho que eu continuaria na editoria de cultura, mas eu sairia do holofote, sabe? Eu fico pensando assim... De vez em quando faria uma maldade. Sim, ou então botaria alguém para fazer. Porque o negócio é o seguinte, quem assina ali que leva a culpa. Eu sou responsável. Porque, na verdade, uma coisa muito importante que a gente precisa dizer sempre é o seguinte, não é você que publica a notícia, você escreve a notícia,
essa notícia passa por várias pessoas do jornal, subeditor, editor, tudo isso, e é o jornal que publica. É lógico, né? O editorial do jornal que decide publicar. Então as pessoas dizem, o Léo Dias publicou uma coisa horrorosa sobre mim. Não foi o Léo Dias, foi o jornal. O Léo Dias só levantou a lebre. Por isso que o processo, quando me processam, quem responde é o Jornal Dia. E você tem muitos processos? Atualmente não. Atualmente eu só tenho que ir todo mês no Fórum da Barra, assinar um papel lá, por conta de um processo movido pela Flávia Alessandra, que ela, na verdade, não ganhou, mas foi um acordo. Um acordo para ela retirar o processo. E se eu fosse lá... são 2 anos, mas só que eu faltei alguns meses e eu tenho que cumprir ainda esses... E que papel que é esse que você assina? É uma folha de ponto no GCRIM. Sim. Sabe? É um castigo. É um castigo. E tem um outro, que esse tá parado e tal, da Ana Hickman. Mas, atualmente só esses. Claro, quando você é processado e perde, o jornal que paga. O jornal que paga, mas você sabe que poucos processos a gente acaba perdendo. Geralmente entra em consenso e a maioria das pessoas sabe o que pede? O quê? Para eu não falar delas. Eu acho que todo artista tem direito de pedir para que a gente não fale, entendeu? Isso eu não tenho problema nenhum, não quer que eu fale, não vai mudar a minha vida parar de falar de 1 ou 2 artistas. Agora, é uma via de mão dupla que a gente estava falando isso, entendeu? Eles também precisam da imprensa e a gente precisa deles, eu acho que é inegável. Você tem um slogan que é: a fama tem seu preço e eu estou aqui para cobrar, né? Então, eu te pergunto, alguém já te ofereceu dinheiro para publicar ou deixar de publicar uma notícia? Deixar de publicar, não. Publicar, sim. Sim? Sim. Que absurdo. Sim. Já foram para o Extra, um cara levar pedindo para divulgar, não sei o que lá. Era de uma atriz do Zorro Total, sabe? Divulgar, não sei o que lá. Eu falei, não precisa. Não, vamos ali fora. Eu falei, ali fora, o corredor. Pode falar aqui na redação. Corredor do jornal. Não, vamos. Eu falei, não. Aí eu falei, não tem envelope. Eu falei, não. Sabe, era um envelope com dinheiro. Que absurdo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. É meio surreal isso. Então, e essa pessoa, você fez o quê? Você nunca mais falou sobre ela? Falou quando foi? Eu falei, eu posso receber esse material e avaliar se há interesse ou não de publicarmos. Mas não é com esse dinheiro que eu vou publicar, entendeu? Claro, pois é. Então, assim, se houver interesse jornalístico em nós publicarmos isso, sem problema, mas leve esse envelope e diz para que eu vou pensar. Acabou que nem dei, porque eu achei que, sabe, vai que ela tenha falado que pagou para sair ali, entendeu? Agora, tem dias assim, porque isso, na verdade, você sofre uma pressão muito grande. Muito. De todos os lados, de todas, né? E as pessoas comentam muito. O Léo e o Léo. Eu ouço muitos comentários. Você ouve muito? Aliás, é uma coisa engraçada, porque você nunca falou mal de mim. Eu acho que eu não mereço. Não, gente, eu não falo mal. Eu noticio informações. Mas a gente ouve muitos comentários. E aí, isso deve ser uma pressão terrível, né? É terrível, Agnaldo, é terrível. E você sabe que eu fico um pouco chateado que às vezes as pessoas dizem que fulano tal só fala com o Léo por medo. Eu não quero que as pessoas falem comigo por medo. Claro. Eu quero que as pessoas falem comigo por saber da relevância da coluna, que é uma coluna lida, que é uma coluna que tem muito acesso. Isso é fato. A gente representa ali no site do Jornal O Dia, a coluna apenas, entre 40% e 50% da audiência de todo o site, o que é muito considerável, é muita coisa. Saiu uma nota no Jornal no Jornal O Globo, em janeiro, sobre os nomes mais citados no Google. O meu nome estava em quarto, que as pessoas buscavam o meu nome para chegar ao meu site, entendeu? E ler as notícias. Ler as notícias. Então assim, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, pelo amor de Deus. É isso, assim, quando eu falo a fama tem seu preço, estou aqui para cobrar. É que eu não faço um jornalismo contemplativo. Eu não publico só o que as pessoas querem dizer. Obviamente que eu tenho uma entrevista de domingo que eu pergunto e as pessoas dizem publicam. Mas a gente não tem que acreditar. O papel do jornalismo não é acreditar em tudo que as pessoas dizem. Entendeu? Exatamente. É questionar. Meu papel é questionador. Entendeu? E geralmente as pessoas... outra vez estou dando a minha opinião pessoal. Às vezes as pessoas... Você leu o que saiu hoje no jornal, na coluna tal e não sei o quê? Que filho da mãe, né? Ou que filha da mãe. E aí eu vou lá ler e não tem nada demais. Não tem nada demais, quer dizer. Mas sabe por quê? A gente está lidando com artistas. Com artistas, a maioria da TV Globo. Há um secto que só faz puxar o saco dessas pessoas e enaltecê-las. Então, quando chega uma pessoa como eu,
e mostra um pouco de verdade, elas se chocam. Como assim, o mundo todo me bajula e vem esse aí me falar mal de mim? Porque realmente as pessoas têm uma tendência a criar um conto de fadas em torno de si e eles acabam acreditando nisso, né? Sim, Quer dizer, sim. a vida é diferente. A Né? vida é real, entendeu? E eu quero mostrar essa realidade. A gente, como todos os artistas, atrasa a conta, bate de carro, briga com a namorada, separa, engravida, tem tudo, Pois é. né? Isso é normal. E quando você tem uma vida pública, tudo é difícil, Exatamente. infelizmente. O que eu não aceito, eu aceito até, Aguinaldo, que uma Ana Paula Arósio não queira que saia nada da vida dela. Que ela teve uma opção de vida. Ela se afastou. Se afastou dos holofotes. E a gente nunca viu Ana Paula Arósio um camarote de cervejaria no carnaval, posando para revista, abrindo a casa para revista, entendeu? Agora, o que eu não aceito é a pessoa mostra na hora que quer e na hora que não interessa fica brava, só porque eu noticiei, entendeu? Se estamos na chuva, gosta do holofote, então tem que estar sujeito a isso. Agora, tem uns famosos, vamos chamar assim, que tem uma vida exposta, um pouco por culpa deles, claro, né? Mas tem uns que têm uma capacidade de se manter na absoluta discrição. Né? Tem alguns assim que conseguem isso. É um mistério, né? Porque eles conseguem isso. Admiro. Você sabe que é tudo uma posição de vida, entendeu? E é admirável. É muito admirável. O que a gente sabe, por exemplo, de Marisa Monte? Nada. Não sabe nada. Sabe nada. Tem várias pessoas assim, eu sempre me pergunto, mas fulano, não, está namorando? Não está namorando? Com alguém? É casado? Exatamente. Exatamente. Eles conseguem, sabe? Na música, muita gente assim. Na música, também, é possível você se desvencilhar porque você chega. Isso eu acho que cria até um brilho maior na carreira da pessoa. Só sabe a vida do palco, entendeu? Marisa Monte, Maria Bethânia. Maria Bethânia, gente. Maria Bethânia. E alguns também são muito, assim, são muito respeitados, né? Porque são respeitáveis, né? Sim. Eles mantêm uma postura tal que as pessoas, não vou escarafunchar a vida dessa pessoa. Exato, mas é isso que eu tô falando, entendeu? Quando a pessoa não se dá ao desfrute, a empresa respeita, entendeu? Quando é que você vê Marisa Monte assim na noite? Você não vê. Porque muita gente lê o jornal por conta da sua coluna, quer dizer, ou pelo menos tem gente que abre o jornal e já vai direto na tua coluna. Isso eu sei que acontece. Exato. Então, eu acho é o preço deles. Pois Sobre quem você não pode escrever baseado no resultado desse processo, mas pode falar. Eu não sou proibido de falar, que eu saiba. Mas eu sei que eu não posso escrever. Aliás, teve um processo que a gente nem foi adiante com o processo, ela só pedia para eu não falar dela e refere-se a você. A Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi. Porque eu dei uma nota que ela estava numa festa sua, implorando por papel, bababá. Ela estava na Record ainda. E ela pintou com o processo, pedindo. E eu cheguei a botar que ela estava... Porque foi um momento que ela estava, eu acho que você estava sentado, e ela estava de joelho falando contigo. Não, eu me lembro exatamente o que aconteceu. Eu falei, ela chegou e falou assim, desculpa, mas eu não vou levantar, porque minhas pernas já não me obedecem muito bem. E aí ela disse, não, aí você ajoelhou. Só que realmente acabou sendo um flagrante. Exatamente, ela ficou muito ofendida com isso. E ela veio pedir para eu parar de falar dela, eu falei, não tem problema nenhum. A minha coluna continua e ninguém me percebe que eu não falo de Bianca Rinaldi, entendeu? Eu acho que assim, é isso que eu falo, é uma via de mão dupla. As pessoas assim, acham importante assim, de aparecer. A gente tem um momento lá que é o domingo, que a gente faz entrevistas longas, que é um momento bom, que os artistas gostam de falar. E de segunda a sábado é uma coluna mais pesada, de factual. Domingo é o dia mais para entrevistas longas. Então assim, acho que essa é a oportunidade. É uma via de mão dupla, como eu volto a falar. Bianca Rinaldi, Ana Hickman. Ana Hickman não sou proibida não, porque o processo está rolando. Flávio Alessandro, Otaviano. Acho que só. Que eu me lembro só. Eu posso falar de Luano, posso falar de Dado. Ganhei um processo com a da namorada do Zezé. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Ela pediu uma indenização porque dizia que eu ofendi, dizendo que ela era amante do Zezé.
O juiz falou assim, ué, mas porque eu estou vendo em todas as reportagens, você é amante dele, foi amante dele. E amante é uma palavra clássica, quer dizer, não chega a ser uma ofensa. Não. Mas eu só tratava ela como amante, entendeu? Sempre a tratei como amante. Mas o juiz deu ganho de causa pra mim e pro jornal. Porque ele viu outras reportagens e assim, ela só processou a mim. Porque eu fui o primeiro a noticiar isso. Eu fui o primeiro a dar o nome, o sobrenome dela e dizer por que foi a tal crise que quase separou a dupla, foi por conta dela e tal. Então, é bom assim a gente ver. E também já perdi alguns processos pequenos. Uma menina quase que ninguém conhece quem é, nem me lembro o nome dela, que era uma promoter. Que, realmente, eu peguei meio pesado com ela, falei que ela era a pessoa mais fácil do camarote, sabe? Aí ela ganhou R$5.000. Você disse uma vez que odeia ser chamado de mentiroso. Odeio. Isso significa que você só fala a verdade? Não. Significa que quando eu erro, eu me retifico. Você reconhece. Eu sei que todos nós somos passíveis de erro. Então, assim, pode ser que eu tenha publicado uma inverdade, mas eu sempre reconheço o meu erro. E errar é humano, entendeu? Mas por isso eu checo, recheco, mas a gente sabe que há muitos interesses em jogo ali, né? As pessoas que passam informação têm muitos interesses. Você se preocupa muito em checar, em saber se aquilo realmente é verdade ou não. Sim, mas a gente acaba errando, né? Às vezes a gente cai em armadilhas. Sim, e às vezes eu acho que quando é impressionante uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo, eu faço televisão, eu faço um programa de fofocas na televisão, TV Fama, tenho um programa de rádio, mas nada se compara ao peso da escrita. Sim, eu sempre digo isso, que a palavra escrita ela tem um peso que nada tem. Né? Nada. Nessa época de e-mails e de coisas cada vez mais triviais, a carta, que tem todo um estilo e uma, né, ela realmente dá um peso ao que você escreve, né? As pessoas pensam muito e ficam e releem, não sei o quê. Eu falo certas coisas na televisão ou no rádio então mais ainda, que não repercutem. A Antônia, então, na rádio fala cada atrocidade. Ninguém parece que está ouvindo. Mas é a rádio maior audiência do Rio de Janeiro. Como assim? Mas no jornal, qualquer linha. É impressionante o poder da escrita. Isso, E o que você escreve é definitivo. Aquilo ali você não consegue mais apagar, é terrível. Você falou uma vez, eu sinto uma ânsia de contar coisas. Minha boca é terrível. São palavras suas. Nossa, que pesquisa boa, hein, Cláudio? Já aconteceu de você publicar uma notícia e no dia seguinte, quando você vê ela lá na página do jornal, você pensar assim, meu Deus, eu tenho que me controlar? Você achar que aquilo várias vezes. Quando a gente escreve, a gente não pensa duas vezes. É uma ânsia. Depois é que a gente vê. Exatamente, há essa ânsia. Eu vejo isso diariamente, sabe? Gente, onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso? Entendeu? O Twitter, então, que é automático, né? Que eu ponho ali minha opinião, às vezes eu escrevo demais ali. Eu me exponho demais. Então eu também, eu trato isso, inclusive na terapia. A minha terapeuta fala, o seu divã é aqui, não é no Twitter não. O Twitter a gente precisa ter muito cuidado, porque ele é imediato, ele não volta, você não volta atrás, porque mesmo que você apague, você exclua, aquilo já foi retweetado. Mas a gente também vive uma era muito chata, né, Aguinaldo? Das pessoas não terem mais opinião sobre nada. Pois é, porque é tudo muito imediato e muito, sabe, o que você escreve aqui, daqui a 5 minutos, já está esquecido. Sim, às vezes é injusto, porque você escreve coisas assim que deveriam ser comentadas, que deveriam ter repercussão, mas não, aí já vem uma outra notícia que já toma o lugar daquela. É tudo muito rápido e trivial hoje em dia. Exatamente. Né? E está tudo muito dentro dos padrões do politicamente correto, isso me cansa um pouco. Isso é o pior. Por exemplo, nas novelas, a politicamente correto pode vir a ser a morte da novela. Porque, sabe, você não pode mexer com isso, não pode falar daquilo. Agora, só um parênteses que eu queria ressaltar aqui, a importância que nós temos de termos autores como você, que foram jornalistas, mas não se esquecem disso. Eu conheço autores que foram jornalistas, foram editores de revistas de celebridades, mas parece que se esquecem e não sabem lidar com a imprensa. Pois é, exatamente. Então, assim, a gente não pode nunca deixar de ser repórter. Com o Theo, eu fui exatamente nesse ponto que você conhece muito bem, que é o do jornalismo de celebridade.
Você acha que eu exagerei com ele? Não. E sabe quando eu soube? Quando eu soube sobre o Theo, Uhum. que eu achei, obviamente fizeram um paralelo comigo. Isso. A minha primeira pergunta foi: o Theo mente? Aí responderam: não, ele não mente. Não mente. Eu falei: então, tranquilo. Pode ser o que for. Eu assim, o Theo não inventa. Ele não inventava nada dali. Pois é. Não, isso foi uma coisa que eu fiz questão, porque eu acho que ele perderia a força se fizesse. Sim. Ele era um jornalista que não perdoava. Não né? perdoava. Ele tinha rancores, né, em relação ao Cláudio, que era uma coisa justificada, porque a primeira cena dos dois, o Cláudio trata ele como se ele fosse um cachorro. Né? E tem isso também, é inevitável, assim, eu levo isso pra minha vida. Uhum. O artista que me trata mal, eu não vou ter consideração Claro, nenhuma. não tem razão. Não vou ter consideração nenhuma. É óbvio que eu penso duas vezes quando eu recebo uma informação sobre Suzana Vieira, uma atriz que sempre me trata muito bem, entendeu? Porque aí eu ligo e falo: vem cá, tem problema eu dar essa informação? Eu recebi outro dia uma informação de uma cirurgia que ela estava sendo submetida na São Vicente, e assessora, por favor, eu acho que eu não vou perder, entendeu? Claro. Mas quando não há essa ligação... Quando a pessoa faz questão de manter distância, então não há por que você ir atrás e perguntar: posso fazer isso, posso fazer isso? Exatamente. Agora, o Theo, eu ficava me questionando diariamente sobre as suas intenções quando você escrevia os diálogos do Theo. Eu questionava eu passei a me questionar sobre detalhes da vida privada. Do Theo. Não, das pessoas que ele expõe, tá? Se eu deveria fazer isso ou não, Sim. entendeu? Eu acho que eu dei uma amenizada em relação à vida sexual de alguns gays. Que essa era a meta do Theo, era essa, né? Mas pelo menos no caso do Cláudio. Do Cláudio era mascarar o Cláudio, exatamente. arrancar o Cláudio do armário. Eu parei de ficar dando nota de gay. Eu parei. Eu, pessoalmente, eu sou contra isso. Quer dizer, eu não sou contra, eu sou a favor do direito das pessoas de não sair do armário. Se elas não querem sair, é um problema delas, né? Então, mas você sabe que existem, inclusive, organizações gays, de ativistas gays, que se dedicam a isso, a arrancar pessoas do armário. É um absurdo. É um absurdo. E assim, a gente vê inevitavelmente que artistas famosos que se expõem dessa maneira de dizer a opção sexual acabam prejudicando a carreira, né? Então, assim, eu não vou prejudicar a carreira de ninguém expondo tal coisa. Me arrependo em algumas notas que eu dei de alguns artistas insinuando sobre a sexualidade deles. Eu sei que são gays, mas eu me arrependo desse tipo de notícia. Pois é. É porque, na verdade, eu sempre falo isso, porque os galãs, a gente sabe que existem alguns galãs que são gays. Sim. Mas se eles alardeiam isso, as menininhas imediatamente deixam de olhar para eles como galãs. E aí o cara está acabado. Né? Então eles têm razão em esconder, né? Tudo bem, quer dizer. Né? Agora, a propósito de gays, existem dezenas de colunas como a sua. Né? A disputa por notícias quentes exclusivas deve ser uma verdadeira batalha. Né? Porque você acha que ainda existe espaço para mais colunas desse tipo? Eu acho que existe, porque o que a gente vê normalmente é o jornalismo caras. Esse eu acho que está saturado. É o jornalismo contemplativo. Exatamente. Que é a música que você fala. E promocional, né? Promocional, exatamente. Sempre tem alguma coisa em troca de alguma coisa. Sim. Sabonete, ou não sei o quê. Sim. Agora, o que eu acho que tem espaço para o meu tipo de jornalismo, mas é muito difícil. Difícil, né? É uma guerra. Né? É muito difícil, e até porque você leva pedrada, né, Aguinaldo? Não é fácil levar pedrada, não. Pois é. Agora, eu vi uma entrevista sua em que um jornalista lhe fez uma pergunta e você habilmente escapou. Eu escapei? Que é o seguinte, ele perguntou para você: por que todo jornalista de fofoca é gay? Isso, claro que isso é uma generalização perigosa. Olha, a Fabiola Reifert não é gay. Não é gay. Todo homem quase que faz jornalismo de fofoca é gay. Deixa eu ver, não, mas eu conheço alguns editores de grandes revistas, que são revistas de celebridade, não necessariamente de fofoca, que não são gays. Sim, claro. Mas basicamente. Mas por que será que essas pessoas escolheram esse... Porque o ambiente da fofoca é ligado à mulher, né? Sim, muito ligado a cabeleireiros, exatamente. maquiadores, pessoas... realmente, tem uns que são ótimos. São? Acho que você é o melhor de todos. Obrigado.
Mas tem uns que Você lê minha coluna, Guilherme? Leio, sim, claro, eu leio tudo. Eu sou um leitor compulsivo. Você lê tudo? Jornal, né? No meu tempo de jornalismo, eu chegava na redação 1 hora antes para ler todos os jornais, né, antes de começar a trabalhar. É um exercício que você vai... E te manter atualizado, você sabe tudo, né? Qualquer coisa você sabe. Né? Sim, sim. E aos poucos a gente, com o hábito da leitura, a gente sabe quem é quem, o jornalista que dá para confiar, que não dá para confiar. Isso que eu ouço muito de alguns artistas mais respeitáveis, eles falam só, o Léo, quando o Léo dá, tem alguma coisa. Isso é o melhor presente que eu ganho da minha vida, sabe? Exatamente. Saber que eu sou respeitado por muitos artistas. Muitos não gostam de mim, mas a maioria não é porque eu invento. Eu não invento. É porque eu incomodo. Suas notícias são mesmo quando são assim muito rápidas e rasteiras, a gente sente que tem um fundamento ali. Sim. Isso a gente sente. E se eu não me aprofundo é porque não dá para evoluir. E agora você está vamos usar uma expressão meio, você está nessa vida há quantos anos? Então, comecei em 96, assim que saí da faculdade. Não, eu digo de jornalista de celebridade. Então, desde 96, quando eu era amiga, chiques. Então, eu só parei um ano. Um período em que você fez outras coisas, e viajou para a Austrália, não é isso? A Austrália foi, tipo, só estudar. Foi um ano parado. Mas de 96 até hoje só foi isso. E esse período que era concomitante, que eu estava na Amiga e na rádio. Mas como eu trabalhava para essa Rádio Portugal, eu fazia as entradas ao vivo de madrugada, por causa do fuso horário. Então, era 4 horas da manhã, 8 horas da manhã em Portugal, entendeu? Quando mudava o horário de verão, era 6 horas da manhã, entrava 8 horas da manhã. Era todo dia, eu tinha um espaço nessa rádio. Então, são praticamente 20 anos. 20 anos. Então, me responde, você conseguiria viver sem isso? Eu acho que sim, perfeitamente. Eu acho que... Engraçado que as pessoas hoje, obviamente, me reconhecem por causa da televisão. As pessoas sabem que eu sou. Isso é bom, esse reconhecimento, mesmo que as pessoas não gostem de mim, é bom vir. Eu talvez sentiria falta deste reconhecimento, só. Mas não sentiria falta do jornalismo diário de fofoca. Eu gostaria, sim, de um dia editar um caderno de cultura, entendeu? Fazer uma coisa mais tranquila, fazer uma coluna em que eu expusesse minha opinião sobre alguma coisa. Mas assim, eu queria parar. Mas o problema é que dá dinheiro. Dá dinheiro. Eu não recebo tão bem nem na rádio, nem na televisão. O que eu recebo meu salário maior é na coluna. Na coluna. O problema realmente é o dinheiro. É o dinheiro. Mas existe também um outro problema, que é o seguinte. Alguns anos atrás, quando eu escrevi Senhora do Destino, a novela foi tão gratificante para mim que eu falei, não vou fazer mais. Parar. Você pensou em parar? Aqui. E assim, sempre que a gente acaba a novela, você sai na rua, as pessoas te reconhecem, e vêm, e te paparicam, e tudo isso. É bom, né? É bom. Aí um amigo meu falou assim, você tem certeza que você quer largar tudo isso? Eu falei assim, olha, eu não quero porque eu não vou conseguir fazer uma novela melhor do que essa. Então, para mim, minha carreira acabou aqui. Aí ele falou assim, e você está preparado para sair na rua e ninguém te reconhecer, e ninguém te paparicar? Você está pronto para ser o senhor ninguém? Mentira, cara. E você aí pensou? Eu pensei seriamente e falei, não estou. Eu acho que é isso, a gente gosta também disso, né? Não vamos negar. Sim, mas ao mesmo tempo você corre o risco das críticas. Né? Pois é. O Império foi um grande sucesso, mas se não tivesse sido. Pois é. E é o grande problema, quer dizer, no seu caso não, você tem notícias, você sabe que aquelas notícias vão repercutir, você tem uma base de segurança que te permite pensar assim. No caso das novelas, não, cada novela é um salto no escuro, você nunca sabe quando vai ser rejeitado. Sim. E você acha assim que aquela fórmula está perfeita, não tem como dar errado, mas dá errado. Nada dá certo, é um horror. Mas enfim, Léo, foi um prazer. Olha, você é uma figura, realmente diz que tem 40 anos, mas parece ter 30. Podia ser um galã de novela, até parece. Mas preferiu o caminho mais difícil. Mais difícil. Eu não tenho muito talento para interpretação. Olha, Aguinaldo, só tenho a agradecer. É uma honra imensa para mim estar aqui ao seu lado, principalmente por você ser um grande jornalista que se tornou um grande autor de novelas. Você sabe que eu já te conheço há alguns anos, já fui na sua casa lá na Barra da Tijuca, fazer uma entrevista, eu acho que era do Extra, se eu não me engano. Extra. Foi muito tempo. Muito tempo. Eu nem me lembro qual era a novela. Acho que é a Senhora. Quantos anos você tem Senhora Destino? Foi em 2004.
Então pode Deve ser ter sido. Foi de Senhora do Destino. Uhum. Então, assim, é uma grande honra hoje eu estar aqui desse lado. Espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas. Muito Respondeu, obrigado. sim, foi ótimo. Muito obrigado, Guinaldo. Foi ótimo. Foi Gostou? Gostei, adorei.